Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui 5 pilares que vai aí fazer você se destacar na engenharia civil. Então, eu preparei isso daqui justamente para engenheiros civis, né? Engenheiros civis que querem se destacar no mercado aí da construção civil, né? No mercado da engenharia e não sabe como, né? Às vezes são pontos cegos que a gente tem dentro da engenharia, dentro da profissão mesmo, que a gente não consegue se atentar, às vezes as pessoas não conversam muito sobre isso, e realmente eu vejo que são os pilares ali que vão fazer você se destacar na engenharia civil. Então, se você quer se destacar na engenharia civil, fica aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou falar aqui, e claro que eu sempre deixo o melhor para o final. Então, vamos lá, né? E antes de começar aqui, então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas, né? Que eu trago aqui sempre pontos que vão fazer você a ganhar de 6 a 15 mil na engenharia civil, você sendo CLT ou você sendo autônomo. Então, hoje a gente vai tratar aqui desses 5 pilares e eu queria até pedir para vocês já curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal, né? Não deixe para depois, faça isso agora, porque a gente sempre está liberando vídeo aqui justamente para contribuir aí com o teu crescimento profissional. Então isso é muito importante para a gente, tá? Bom, então vamos lá. O que é esses 5 pilares, né? Então, conforme eu falei para vocês, muitas vezes a gente tem pontos cegos, né? E muitas vezes a gente está ali na profissão, ou a gente até mesmo acabou de se formar, né? Por exemplo, tem profissionais aqui que me acompanham que são recém-formados, que acabou de se formar e não sabe como se destacar na engenharia civil, às vezes não tem um rumo, né? Poxa, mas o que eu faço? Como é que eu acabo me destacando no mercado de trabalho? Isso tanto dentro de uma empresa, para ser contratado por uma empresa, até mesmo para ser autônomo. Então, eu vou tratar aqui pontos que eu acho assim realmente fundamentais, tá? Que eu vi não somente na minha trajetória, mas na trajetória também de outros profissionais que se destacaram dentro da engenharia civil. Então, e um dos principais pontos aí, que no caso que eu acabei destacando, que eu vou deixar ele aqui como o primeiro, é ter aí um conhecimento mais especializado. Então, assim, eu vejo que muitos profissionais acabam, como é que eu posso dizer, se posicionando, vamos falar dessa forma, no mercado, de uma forma mais ampla, de uma forma mais genérica, né? Quantos engenheiros civis você sabe que, por exemplo, acabam se posicionando apenas como engenheiros civis? E na faculdade, na verdade, a gente tem diversas áreas, né, que são nos apresentadas aí realmente para que a gente conheça. Mas na faculdade fala mais de projetos, né, fala mais de obras, mas às vezes tem alguma outra matéria que você pode ter feito de estradas, de pavimentação, de pontes, da parte de orçamento, de planejamento. E o que acontece? A gente acaba conhecendo, né, essas áreas na faculdade, mas a gente não tem um conhecimento aprofundado em uma área só. Então eu falo aqui que se você quiser se destacar no mercado da construção civil como engenheiro, né, como engenheira, você deve escolher uma área para você se aprofundar. Né? Então, tudo aquilo que a gente tem um conhecimento mais profundo, é mais fácil das pessoas lembrarem que você faz aquilo, é mais fácil ter indicação, porque sabe que você realmente escolheu aquilo, que você é especialista naquilo, né? Justamente que você trabalha com aquilo. Então, o que acontece? Muitos engenheiros são apenas conhecidos como engenheiro civil, mas a gente não sabe, né? Muitas vezes se é engenheiro de obra, se é engenheiro de qualidade, se é engenheiro, por exemplo, de custos, né? Se é engenheiro de projetos. Então, assim, existem diversas áreas. Então, eu falo para vocês que vocês devem escolher uma área para vocês acabarem se aprofundando. Então, isso é uma coisa que vai ajudar você a se destacar. Porque quando você está posicionado em uma área, quando você tem um conhecimento mais profundo por aquilo, no caso, as pessoas, né, desse ramo, elas tendem a lembrar de você, né, para indicação, sabe o que você faz, do que simplesmente um engenheiro civil, né? E muitos aqui, inclusive a minha família era assim, gente, que é a questão de, por exemplo, no começo
eu falo assim, que eu fazia engenharia civil, que me formei em engenharia civil, muitos dos meus parentes achavam que, por exemplo, eu estava construindo uma obra, né? Que eu estava em obra realmente. Eu trabalhei um certo tempo em obra, em canteiro, mas não era fazendo toda essa parte, no caso de gestão de todas as áreas que tem, né? Por exemplo, um gestor, né? Uma gestora aí de obras, que no caso acaba aí englobando a área de qualidade, área, por exemplo, de contratos, do empreiteiro, né? De conflitos, de administração de equipe ali, realmente, dessa parte de compras, de orçamento, de planejamento. Então, eu não cheguei a abordar todos esses campos. Mas quem vê de fora sempre acha, engenheiro civil, na verdade é o que está lá em canteiro com o capacete branco construindo, né? E não é bem assim. Então, assim, as pessoas também que não conhecem acham que é isso. E muitas vezes essas pessoas que podem estar te ajudando, que podem estar te indicando para você se destacar na área, não sabem muitas vezes o que você faz. Então, uma das coisas que eu falo é você escolher uma área, né? Você, no caso, se posicionar para isso e você aprofundar o teu conhecimento naquilo, né? Então, por exemplo, a área, né, que eu acabo atuando, que é a engenharia civil de custos, né? Engenharia de custos, muitos profissionais acabam não conhecendo. Mas o que acontece? Quando precisa, por exemplo, fazer um orçamento, fazer uma viabilidade, entender mais essa parte de controle de custos, né? Que existe essa parte de custos mesmo, que é o planejamento de custos, enfim, toda essa parte que liga a questão de custos de obras, tem essa área específica que é a engenharia civil de custos. Então vamos supor aqui que uma construtora, né, ou um amigo engenheiro que esteja fazendo gestão aí, por exemplo, de uma obra, pegou uma obra, precisa aí fazer, por exemplo, um orçamento de obras. Quem vocês acham que esse profissional vai procurar? Vocês acham que esse profissional vai procurar, por exemplo, um engenheiro civil de custos, né, ou até mesmo um orçamentista, né, que são duas coisas diferentes, né? No caso, o engenheiro civil de custos ele é um pouco mais completo que o orçamentista, mas a gente pode tratar isso num outro dia aqui para explicar para vocês. Mas a questão é que quem que você acha que o construtor, né, ou esse engenheiro vai contratar? Você acha que vai contratar qualquer outro engenheiro que esteja aí no mercado como engenheiro civil? Ou vocês acham que ele vai pegar e vai querer contratar, por exemplo, um engenheiro especialista naquilo que ele precisa para fazer um orçamento de obras? Até porque o orçamento de obras, gente, é a questão aí monetária, né? A questão de investimento do cliente. Isso também impacta também na questão de venda, né? Quando no caso, são empreendimentos que são construídos para venda. Então, essa parte do custo também está ligada com essa parte de vendas. Então, tem uma certa responsabilidade por trás disso, né? Então, fica muito mais fácil contratar um especialista naquela área realmente. Então, se você hoje acaba atuando em uma área, no caso, você se acaba aprofundando em uma área específica dentro da engenharia civil, fica muito mais fácil para você estar se destacando, né? Então é a mesma coisa, eu tô com um problema no coração, eu vou no médico geral ou eu vou lá num cardiologista, né? Então é a mesma coisa. Então é muito mais fácil você acabar se destacando quando você tem um conhecimento específico aprofundado de uma área da engenharia civil do que você, às vezes, conhecer várias áreas, mas de forma rasa, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui para você acabar se destacando no mercado da engenharia civil, tá? O segundo ponto seria aí, o segundo pilar, né? Que é entregar sempre mais do que você foi contratado, né? Mais do que você deve entregar. E acho que isso faz total diferença para você se destacar no mercado da engenharia civil. Isso não só no mercado da engenharia civil, mas qualquer área, né? Quando você entrega além do esperado, isso você ganha muitos pontos, né? Você acaba se destacando. Os profissionais que trabalham com você acabam percebendo realmente isso. E assim, eu acho que talvez muitos pensam assim: mas eu, no caso, fui pago para fazer somente isso, né? Só determinada
atividade, vamos supor aqui, né? Entregar determinado trabalho. Eu vou ficar trabalhando de graça para o cliente, entregando a mais do que realmente não foi, que eu não fui contratado? E eu falo para vocês, gente, na verdade não é bem assim que funcionam as coisas, né? Se você quer se destacar no mercado, você precisa ter um valor desse realmente de entregar um pouco a mais. E eu vou falar aqui para vocês, tá? No caso da minha empresa, é um valor que eu tenho dentro da minha empresa que realmente é sempre entregar a mais, né, além do esperado para o cliente, porque o nosso intuito, né, aqui internamente, no caso, não trazer esse cliente apenas para um primeiro serviço, apenas para um primeiro contrato, mas trazer esse cliente e fidelizar ele para as próximas obras que esse cliente vai ter. Então, eu vejo que isso aqui é muito importante, gente. Sempre entregar um pouquinho mais além, né? Um pouquinho mais do que você foi contratado, fazer um serviço bem feito. Então, isso faz muita diferença também, né? Faz muita diferença mesmo. E ainda mais nessa área, né? Que eu atuo, que é a engenharia de custos. No caso, a gente pode trabalhar aí com uma obra apenas, a gente pode ter 3 contratos, que seria essa parte mais inicial de projeto, que é mais a questão de viabilidade, né, um estudo preliminar de custos. Essa parte do orçamento executivo antes, por exemplo, de uma obra executar de fato, e a parte de controle, que é durante a execução do projeto. Então, olha só, quando a gente, por exemplo, fideliza um cliente, que a gente entrega sempre um pouquinho a mais, em apenas uma obra com um cliente, eu posso ter aí 3 tipos de contrato. Então, quando a gente entrega um pouquinho a mais, que o cliente realmente vê, nossa, essa profissional, né, ou esse profissional realmente se comprometeu, entregou, né, mais que o esperado, não esperava que era realmente tudo isso. Quando você faz uma boa apresentação também, né, tá incluso nisso também, a questão é que o cliente já vai querer sempre te contratar para aquele serviço. Então, não pensem que eu vou fazer um pouco a mais, mas eu não estou sendo pago para isso. Eu acho que esse valor, quem tem esse valor, esse profissional que tem essa visão, realmente acaba se destacando, porque qual cliente não quer realmente de receber sempre um pouco a mais, né? Às vezes algo que você não espera. Então, isso também é uma coisa que vai fazer você se destacar aí no mercado da construção civil, tenho certeza. Porque, gente, é só fazer um pouquinho melhor, né? Entregar um pouquinho a mais que os outros que estão no mercado, que vocês vão ver que o resultado disso já vai ser maravilhoso. Porque muitos entregam apenas o que foi contratado. Então, se você quer se destacar, é algo aí que você pode estar melhorando, né, para você acabar tendo esses bons olhos no mercado, né? O terceiro pilar que eu trago aqui é a questão aí de trabalhar a inteligência emocional. E por que eu falo trabalhar a inteligência emocional? Eu falo trabalhar a inteligência emocional porque a gente da engenharia, a gente foi programado, digamos assim, né, dentro da faculdade, de fazer a coisa realmente a exata ali. A gente é programado para ser de uma certa forma que a gente não desenvolveu tanto essa parte de inteligência emocional. A gente realmente foi programado mais para ser exatas ali, né? Então, é algo que a gente trabalha na faculdade inteira, né, essa parte de exatas, né, e tudo mais, mas tem outras questões, né, que envolve de você se destacar no mercado, né, que envolve essa parte da inteligência emocional. E quando eu falo inteligência emocional, é algo que a gente tem que buscar realmente se desenvolver. Claro que muitas pessoas já podem ter uma personalidade que já tenha talvez um ou outro item um pouco mais desenvolvido, né? Mas a questão é que eu vejo que muitas pessoas não buscam isso para se desenvolver e para se destacar no mercado. E, gente, faz muita diferença isso, né? A questão da inteligência emocional. Por exemplo, a questão do medo. Quantas pessoas aqui, às vezes, não têm medo por pegar, por exemplo, um cargo de responsabilidade, né? Ou entregar um projeto, ou entregar até mesmo um orçamento, enfim, às vezes tem medo
até mesmo medo, por exemplo, de contatar, né, de entrar em contato com o cliente. Então, assim, são medos que, na verdade, a gente tem que tratar isso, né, que é a questão que, na verdade, não é o exterior o problema é aqui, ó, né? Então, assim, tem que tratar essa parte de inteligência emocional. O que que te trava hoje? Já parou para pensar quais que são os pontos fracos que você tem que você precisaria melhorar? E eu vou falar para vocês que não somente essa questão de medo, né? Mas eu acabei, por exemplo, melhorando muito a questão de fazer essa parte de liderança mesmo, né? De desenvolver liderança. Liderança, querendo ou não, também está dentro de inteligência emocional. Porque na engenharia civil, em qualquer área, né, você vai acabar aí trabalhando com pessoas. Né? Ainda mais se você, por exemplo, trabalha, por exemplo, com um cliente e tudo mais, e você às vezes vai crescendo a equipe. Então, você tem que ter essa parte de liderança. Até porque, pensa só, você é um engenheiro, você é uma engenheira civil. Então, você precisa, no caso, melhorar essa questão de liderança. Então, foi uma coisa que eu vou até complementar com o que eu falei anteriormente, a questão de medo. Eu vou falar para vocês que eu tinha medo de, por exemplo, de assumir um cargo, né, que eu fui, no caso, vou contar a história aqui, né, acho que fica mais fácil. No caso, quando trabalhei, aí comecei a trabalhar, né, com engenharia civil de custos, eu entrei aí, no caso, pro mercado, e foi realmente, é, foi assim, eu não esperava que eu iria entrar para essa área, até porque eu não conhecia essa área. Então, primeira coisa, eu tive medo, porque era uma coisa que eu não conhecia, né? E no caso, o dono dessa construtora me chamou e falou assim: não, eu quero que você trabalhe com orçamentos. Eu já trabalhava dentro da construtora e eu não, sei lá, eu não tinha segurança, enfim, eu tava com medo realmente, porque era algo que eu nem conhecia, era algo novo para mim, né? E eu mesmo com medo fui. Eu mesmo com medo fui. E a questão é que eu mesmo com medo fui e eu comecei a fazer o trabalho. Olha só como é que são as coisas, né? Para vocês entenderem os pontos aqui, que eu acabei falando no anterior, de entregar um pouquinho a mais. E eu sempre entreguei um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E o que que aconteceu? Um cliente dessa construtora viu que eu entregava além, né, do que eu fui contratada. E ele me chamou aí para ser coordenadora dessa área e uma incorporadora que tinha várias obras em andamento, né? Chegou até ter ali umas 10 obras em andamento e me chamou, né? Queria me contratar como coordenadora. Então, olha só como é que é a situação. Esse ponto aqui já vai englobar tudo que eu falei até agora, né? Estou no terceiro pilar, mas já englobou basicamente tudo. Que por ser uma área, né, mais aprofundada realmente, que eu era específica naquilo, ele já me viu como uma especialista naquilo. Por eu entregar sempre um pouquinho a mais, ele também percebeu isso, né? Esse cliente, e quis me dar uma oportunidade realmente, porque ele viu ali que era do meu perfil entregar sempre um pouco mais além do esperado, né? E a questão é que eu tive medo. Quando me chamaram para ser coordenadora, eu tive medo. Eu tive medo. Eu falei, poxa, mas nossa, imagina uma equipe de 10 pessoas, 10 a 12 pessoas. Nossa, eu não estava preparada para aquela situação de realmente coordenar uma equipe. Imagina, de 12 pessoas, eu nunca tinha feito isso. Então me surgiu medo, né? E é uma coisa que eu percebi que eu precisava trabalhar essa questão da minha inteligência emocional. Que a questão do medo, por exemplo, além disso, eu tive que trabalhar essa parte de liderança, né? Claro, eu aceitei, eu fui aí trabalhar como coordenadora e me apareceu diversos desafios. Então eu fui trabalhando essa questão, por exemplo, de liderança, como que eu poderia melhorar. E querendo ou não, é uma coisa que influencia também a gente se destacar, né, de fato. Então, só para vocês verem, né, como acaba se encaixando todas as coisas. E é algo que vocês podem trazer para, no caso, para a vida de vocês, né, para a história de vocês, em como que vocês podem estar melhorando isso na trajetória de vocês para vocês também se destacarem no mercado. E aí também não é só a questão de liderança, né, mas a questão, por exemplo, de oratória. Então, oratória também eu acabei me aprofundando um pouquinho a mais, né? Eu fiz assim cursos mais práticos, essa parte
de oratória, de inteligência emocional, e foi algo que me ajudou bastante, né? Porque quando, querendo ou não, quando uma pessoa te vê e sabe, consegue te ver que você fala bem, que você tem segurança naquilo que você está falando, que sabe realmente que, poxa, esse profissional entende, né? Esse profissional consegue falar bem, se expressar bem, isso influencia para você se destacar também, com certeza. Então é uma coisa aí para vocês pensarem, né? E a questão também que entra a questão da resiliência, né? Então também entra nessa questão de inteligência emocional e que é algo que a gente tem que estar ali, no caso, nos exercitando melhor isso, né? Porque assim, a resiliência também é muito importante, porque muitas vezes tu pode estar passando por uma situação difícil e a questão da resiliência é você saber lidar com esses obstáculos e saber como no caso, saber aí romper esse obstáculo, né? Passar por esse obstáculo, como que você pode dar a volta por cima, né? E você não se abalar com aquilo. Na verdade, a gente acaba se abalando, mas você tem que, no caso, acabar progredindo, dar a volta, né? Sabendo lidar com aquilo realmente, né? Então, é muito importante, porque, por exemplo, na minha história, eu vou trazer aqui para vocês entenderem, né? Quando eu estava como coordenadora, para quem me acompanha aqui já sabe, eu resolvi largar tudo, eu resolvi aí pedir demissão e começar como autônoma no mercado, né? E porque eu vi que tinha muito mais oportunidade de eu ganhar bem mais sendo autônoma. E aí eu decidi largar tudo que eu tinha, largar a equipe, largar tudo para começar. Só que no começo não foi muito fácil. No começo não foi muito fácil. Por quê? Porque eu não estava preparada, né, para iniciar como autônoma. Então eu tive alguns desafios. E o que que fez eu chegar hoje até a ter ganhos de 6 a 15 mil, né, nessa área que é a engenharia civil de custos? É realmente nunca ter desistido, né? É nunca ter desistido, sempre, no caso, ter tido ali resiliência para saber lidar com os casos, saber dar a volta por cima. Então, assim, não desistir de fato daquilo. Então, isso também faz diferença. E eu vejo que talvez alguns profissionais podem desistir no primeiro obstáculo, no segundo obstáculo. Não, gente, mantém firme, né? Se é isso que você quer, é dar um jeito, né? Como no caso, superar esse obstáculo e não desistir. Porque quantos aqui acabam, às vezes, desistindo no primeiro não, no segundo não, ou na primeira dificuldade, na segunda dificuldade. Então, assim, a gente tem que ter essa parte de resiliência, né? Então, isso também é muito importante. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é trabalhar essa parte de inteligência emocional como um todo. Então, olha só quantos itens eu acabei trazendo aqui da inteligência emocional e que vai fazer aí te ajudar a se destacar profissionalmente, né? Porque quando você tem isso, você acaba se destacando. Quando você tem uma oratória boa, quando você, no caso, tem resiliência, né, sabe lidar com as dificuldades, né, de como superar as dificuldades, no caso, a questão de medo, de você saber encarar o medo, de você, como que você acaba trabalhando esse teu medo, né, a parte de liderança. Então, são várias coisas da inteligência emocional que acaba aí te ajudando você a se destacar no mercado de trabalho. E talvez muitos podem achar, nossa, mas se eu souber aí muito bem fazer projetos, ou se eu souber muito bem fazer um orçamento, se eu souber muito bem, no caso, tocar uma obra, enfim, gente, não é suficiente, porque a inteligência emocional está ligada com tudo isso, né? Uma hora a corda ali vai estourar, né? Se você não tem inteligência emocional, né? Então, assim, eu posso até trazer aqui para vocês um exemplo, né, para vocês assimilarem melhor, é a questão, por exemplo, do engenheiro de obras, né? Vamos dar um exemplo aqui. O que que acontecia? Antes, os engenheiros, né, que tinha de obras, mais antigamente, né, vamos supor aí, no caso, eram todos engenheiros mais rígidos, né? Não eram engenheiros tão flexíveis, né? Quantos engenheiros aqui eu tenho certeza que vocês podem conhecer, talvez engenheiros aí com mais experiência, né? Que realmente eram mais pesados, né? No trabalho como engenheiro civil e tudo mais. E hoje, gente, não é bem assim, né? Não é bem assim. O qual engenheiro que acaba se destacando mais? Aquele que é mais rígido mesmo, do jeito que ele trabalha, pronto e ponto final? Ou aquele engenheiro, por exemplo,
que no caso sabe lidar ali com as pessoas, com a equipe, sabe conversar, sabe como resolver conflitos. Então, essa parte de inteligência emocional tá aí realmente para te ajudar a se destacar. Então, quem tem isso acaba se destacando também, né, no mercado. Então, fica um ponto aí para vocês refletirem se muitas vezes é algo que vocês precisam desenvolver mais, que pode ser aí que esteja às vezes uma falha, né? E aí o quarto pilar que eu trago aqui, que tem até isso é tanto para CLT quanto autônomo, que é a questão de conhecer sobre vendas. Então, assim, se você quer se destacar na engenharia civil, você precisa saber sobre vendas. E vendas, gente, não é somente o autônomo lá que presta serviço, né? Para um cliente, uma consultora, enfim. Quando você está dentro de uma empresa, você também precisa saber de vendas. Porque, querendo ou não, você acaba se vendendo, né? Então, se você, por exemplo, está em um cargo dentro de uma empresa, provavelmente você quer crescer nessa empresa, né? Então, como que você acaba crescendo dentro da empresa? Você acaba, basicamente, se vendendo ali, né? Vamos supor assim, né? Se vendendo para quem está acima de você, né? Para que quando tiver uma oportunidade, consiga aí te dar uma promoção. Então, querendo ou não, a gente precisa entender nessa parte de vendas, porque a gente da engenharia civil é um bichinho assim muito de exatas, né? E aí a gente não aprende nem sobre essa parte que eu falei para vocês de inteligência emocional na faculdade, e a gente também não aprende essa parte de vendas realmente. E isso faz muita diferença, porque não adianta, né? Eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais, não adianta você ser o melhor engenheiro, né? A melhor engenheira, por exemplo, de conhecimento, enfim, e se você não sabe mostrar isso para as pessoas que você é o melhor naquilo, né? Então, existe essa parte de você vender, né, a sua imagem, né, para quem está te contratando, seja dentro de uma empresa ou seja como um prestador de serviços. Então, a gente precisa conhecer sobre vendas, né, questão de persuasão, né, questão aí de gatilhos mentais. Então, se você não conhece sobre vendas, é um ponto aí para você começar a ter esse conhecimento também. Então, olha só o que eu estou trazendo aqui. Para você se destacar dentro da engenharia civil, na verdade, não é você escolher basicamente uma área e, enfim, como é que eu vou me destacar? Na verdade, tem várias outras áreas que eu estou trazendo aqui, né, que a gente precisa acabar desenvolvendo. Então, a parte de vendas também, gente, é muito importante mesmo, porque é aí que você consegue fechar mais contratos, e é aí que mais pessoas vão te conhecer, mais pessoas vão te indicar. Então, essa parte de vendas vale isso tanto para dentro da empresa, né, quanto no caso quando você trabalha como autônomo. Então, esse é um pilar fundamental, com certeza, que para você se destacar, você precisa entender sobre vendas, né? E era aí, eu vou falar para vocês, uma crença que eu tinha também, né? Então, assim, no caso, eu tinha a crença de me vender, né? A crença aí de vender os meus serviços. E eu tenho certeza que muitos têm essa crença, né? Às vezes é instalada essa crença em algum momento da nossa vida e a gente acaba levando isso e que pode acabar nos prejudicando profissionalmente. Então é uma crença que a gente tem que acabar quebrando, gente, né? Porque na verdade, questão de vendas não é aquele vendedor, por exemplo, chato às vezes que fica, no caso, toda hora mandando mensagem, enfim, querendo vender a coisa forçada. Não, não é sobre isso. A questão de vendas é você entender um jogo de cintura ali que você leva, né? No caso, como um relacionamento ali com o teu cliente ou com a tua empresa, que você consegue mostrar o valor que você tem. Então, vendas, às vezes a gente tem uma ideia errada sobre vendas. Então, eu até trago isso, né, sobre vendas no MTCO, né, que é o curso que eu acabo dando da Engenharia Civil de Custos, porque é importante não somente saber sobre a área, mas essa questão de vendas, né? E é esse jogo de cintura que eu falei. Então, quando você vai, por exemplo, apresentar uma proposta para você fechar um serviço, tem um jogo de cintura ali
né? Tem gatilhos mentais que entram nessa questão também, que colocado em ordem correta, né? Numa ordem já pré-definida, você tem muito mais chance de fechar o contrato, né? Então, isso, fechar o contrato e até mesmo ser contratado por uma empresa, né? Então, eu trago isso dentro do MTSO também, porque eu vejo que é um pilar fundamental e que não é trabalhado com a gente, né, dentro da faculdade. E assim, com certeza, pode ser aí uma das falhas também que às vezes você pode estar tendo, né? Porque, querendo ou não, como que você vai se destacar no mercado da engenharia civil se você não consegue, não sabe como se relacionar, como vender o seu serviço, como mostrar o seu valor? Não tem como, né, gente? Então, esse com certeza também é um dos pilares aí fundamentais. E por último, para fechar aqui os 5 pilares, né, no caso, eu falo para vocês que para você se destacar, no caso, os 4 pontos, os 4 pilares que eu trouxe aqui já é muito importante, mas se você quer se destacar ainda muito rápido, né, comparado aí, por exemplo, com outros profissionais, no caso você aí atuar em uma área que é pouco explorada. Porque, gente, quando você acaba atuando em uma área pouco explorada, o que que acontece, né? A lei do mercado aqui realmente é que quando tem poucos profissionais, basicamente esses profissionais que estão no mercado dessa área que é pouco conhecida, acabam ganhando o mercado, né? E acabam aí fazendo o seu valor. Então, por isso que eu até falo, né, daqui da engenharia civil de custos para ter ganhos de 6 a 15 mil realmente, porque é uma área pouco explorada. É uma área assim que não é apresentada para a gente a fundo na faculdade. Eu mesmo, por exemplo, na área de engenharia civil de custos, né, eu tive uma matéria apenas na faculdade que falava sobre orçamento e planejamento e foi muito superficial. E hoje o que eu conheço dessa área é totalmente divergente, é totalmente além assim do que eu vi o mínimo do mínimo lá na faculdade. Né? Então, assim, por ser uma área que poucos profissionais conhecem, é uma área boa de se trabalhar porque você acaba se destacando mais rápido, porque não tem profissionais. Né? Então, olha aí a importância, né, de você atuar realmente em uma área que é pouco explorada. Né? Então, isso acaba contribuindo para você ter uma curva muito mais rápida, né, de destaque comparado a demais áreas que, por exemplo, são mais conhecidas e que possuem mais profissionais, porque a maioria dos engenheiros civis, das engenheiras civis, vão para essas áreas mais conhecidas. Então a concorrência é muito maior. E pensa só, você aplicar aqui esses pilares que eu falei, né, para você se destacar na engenharia civil, dentro de uma área que é pouco explorada. Gente, não tem erro, não tem erro. Claro que aqui entra a questão que também não é assim uma coisa da noite para o dia, mas que você acaba trabalhando em pouquíssimo tempo, você já vai perceber o resultado disso, né? Do que gerou tudo isso. Então eu falo para vocês que vocês atuarem em uma área pouco explorada, com certeza vai acelerar demais o resultado teu para você aí acabar se destacando dentro da engenharia civil, né? E eu falo porque eu conheço aqui profissionais, não somente eu, por exemplo, da engenharia civil de custos, mas outros profissionais que entraram para essa área, que estão super bem no mercado, né, que estão ganhando muito bem e que falta profissional também, né? Então é uma coisa até que às vezes acabam me perguntando, né, Marielle, se tem alguém para indicar dessa área, meu, eu tô querendo contratar, e eu falo, poxa, deixa eu ver aqui na região que você está realmente. Então, as pessoas acabam me perguntando porque eu acabo dando o meu curso, né, dessa área, né? Eu acabo aí ensinando o meu método que eu adquiri com toda a experiência que eu já tive realmente, né? Que é aí mais de 4 anos de experiência já nessa área e eu trago toda essa parte prática. Então, as pessoas que acabam se aprofundando nisso acabam se destacando. Por quê? Porque tem poucos profissionais na área, né? As pessoas às vezes acabam perguntando se eu tenho pessoas para indicar e muitas vezes eu não tenho pessoas para indicar porque realmente faltam profissionais.
E agora, se vocês forem ver em comparação, por exemplo, outras áreas que são mais disputadas dentro da engenharia civil, não é bem assim, né? Porque tem várias pessoas que vai sempre para o mesmo caminho, então a concorrência é muito maior, é muito mais difícil. Então, se você vai para uma área, né, se você escolhe ir para uma área que é pouco explorada, isso daí vai acelerar demais para você se destacar no mercado da engenharia, com certeza. Então, eu trouxe aqui esses 5 pilares, né, para vocês terem conhecimento, para vocês absorverem isso, né, e verificarem, olha, onde que pode estar sendo aí um ponto que eu precise melhorar, né? Então, conforme eu trouxe aqui para vocês, né, os 5 pilares, que é, no caso, ter um conhecimento mais especializado, realmente, essa parte de entregar a mais do que você foi contratado, né, não se acomodar, né, justamente com aquilo que você foi contratado, sempre entregar um pouquinho a mais, que você com certeza vai estar se destacando dos demais profissionais. Trabalhar a questão aí da inteligência emocional, que entra a liderança, entra a oratória, entra a questão de trabalhar essa parte de resiliência realmente, que também faz total diferença. Profissionais que têm isso acabam tendo bons olhos, né? Acabam se destacando no mercado da construção civil. Conhecer sobre vendas, né? Que não adianta você ser o melhor naquilo se você não sabe expor e não sabe vender o seu serviço dentro de uma empresa ou como contratado. E a questão aí de você atuar em uma área pouco explorada, com certeza vai acelerar e muito, né, você a se destacar no mercado, porque como tem poucos profissionais, fica muito mais fácil você estar se destacando. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do Segundou com a Mari e vejo vocês na próxima segunda. Até lá!